E o que tu acha que aconteceu com a nossa base, já que tu tem uma experiência tão gigantesca, tão grandiosa dentro do Inter, a ponto da gente ter uma geração magnífica como a gente teve, e hoje a gente ter tantas dificuldades de revelar jogadores, visto que o Vinícius Tobias passou direto, o Praxedes chegou pronto aqui, Maurício chegou pronto aqui, Yuri Alberto nem se fala, né? Eu sou de um tempo em que a categoria de base ela era junto do profissional ali no Beira-Rio. O tempo todo que eu trabalhei, nós trabalhávamos todos juntos ali no Beira-Rio. De uns anos para cá, com a reforma do Beira-Rio Foi lá para Alvorada. Para a Copa do Mundo, ela foi para Alvorada. Talvez isso seja o primeiro ponto, assim, talvez ela tenha ficado com esse distanciamento, talvez tenha prejudicado um pouco, o que eu não acho que é só por isso, porque a gente tem exemplos de grandes clubes no Brasil que os CTs são separados. E continuam formando grandes jogadores. Eu sei que o Cruzeiro, o CT é separado, o São Paulo é lá em Cotia e o profissional é na Barra Funda e continua revelando jogadores. E assim, outros exemplos. O Santos, que parece que tem alguma coisa na água lá em Santos, lá que toda hora brota jogador, e os CTs também são separados. Mas não sei se de um tempo para cá houve uma mudança de filosofia, de trabalho, mas realmente o Inter tem tido dificuldade de formar jogadores. Eu sou de um tempo que saiu Alisson, que saiu Rafael Sobis, Nilmar, Daniel Carvalho, Diogo Rincon, Luiz Adriano, Leandro Damião. Todo ano surgiam grandes jogadores, né? Então, acho que o Inter tem que parar um pouquinho, repensar o que vem sendo feito, qual é a filosofia que vem sendo adotada hoje, porque realmente um clube grande como o Inter não pode ficar tanto tempo sem revelar ninguém, ou revelar ninguém é força de expressão, mas deu uma parada, né? Pelo menos na qualidade, no número, na qualidade e na quantidade de jogadores que vinham formando. O futebol profissional ele gera muito déficit para uma instituição nos moldes do Inter. Então, tu só vai equilibrar esse déficit formando jogadores. Então, faz parte desse projeto de longevidade para te ter um equilíbrio fiscal nesse formando sentido. Esses jogadores que o Inter acabou formando os grandes times e acabou sendo campeão da Libertadores e Mundial. Me lembro que em 2002 o Fernando Carvalho vendeu o Diogo Rincon para o Dinamo de Kiev e a partir dali começou a fazer outras grandes vendas, como o Fábio Rockenbach para o Barcelona, a própria vinda do Tinga depois para o Inter foi colocou o Marcelinho Labarte no Sporting de Lisboa, né? Então utilizando como venda ou como moedas de troca, enchendo os cofres do clube para fizessem times competitivos e o resultado depois todo mundo viu, né? Começa a falar nesses nomes, começa a dar um ruim no cara, né, velho? Ruim, assim, no sentido de que, pô, cara, tu vê hoje o Inter, assim, do jeito que tá, né, cara? E tu sente a falta, assim, de nomes, assim, de jogadores que enchem os olhos da torcida, né? Porque a torcida pegou, assim, pega essa geração, todos esses nomes que tu falou que vieram da base, né? E que a gente aprendeu a ver eles no momento. Até teve alguns ali que até não chegaram a aproveitar os louros, como, por exemplo, Daniel Carvalho, Diogo e Diego, né? Que tiveram ali naquela fase bem da virada de chave. Exatamente. Mas foram fundamentais nesse sentido. Foram fundamentais, mas eles não chegaram a estar presentes nas grandes glórias e a gente sabe que é um processo que demora. Né? Só que, e ao mesmo tempo que tu tinha esses jogadores da base surgindo, e conquistando seus espaços, as suas titularidades, suas respectivas titularidades, tu tinha jogadores que eram trazidos de fora e que eram jogadores que tinham já experiências vitoriosas. O Yarley, o Jorge Wagner, o próprio Tinga, né? o Fernandão, né? Que até ele não era assim um cara, como eu diria assim, um cara muito midiático em termos de sabe, tu sabia que o Jorge Wagner tinha sido campeão no São Paulo, né? No Corinthians. No Corinthians. Tu sabia que o Yarley era o cara que tinha feito o gol né, do Paysandu na Bomboneira, que ele tinha sido contratado que ele era campeão do mundo pelo Boca. Tu sabia que o Tinga era ídolo, né, fora daqui, além de já ter feito uma carreira no Grêmio. Tu sabia que aqueles jogadores que vieram de fora, eles agregariam aos guris a experiência e também o vitorioso.
né? E aí depois veio, né, cara, aquela geração ali de Magrão, de Guinazu, né? Cara, aí tu vai falando, D'Alessandro, sabe? Tu vai falando desses caras, imagina o estofo que esses caras dão pra uma gurizada entrar. Servia de sustentação para esses meninos, né? Como tu fala ali, tipo assim, tu chegar pro Sobs e dizer, cara, tu tem que ter personalidade. Cara, pro Sobs ter dado aquele chute lá no Alfredo Jaconi, naquele primeiro gol que ele fez... Foi o que mudou a história dele ali. Foi o que mudou a história dele. Claro. Mas quantos guris tu vê que consegue fazer um golaço igual aquele num primeiro jogo num profissional? O que precisa para aquilo ali? Ele precisa de um grande estofo por trás. Né? E mesmo que não dê certo, de repente meteu na trave, dá um segundo, dá um terceiro. Precisa da personalidade, mas precisa dos caras junto com eles ali. O que eu vejo hoje no Inter, cara? Um guri, vou dar um exemplo. Um guri que eu acho que tem bola no pé, o Estevão. Sabe? Me parece um bom jogador. Mas aí o que acontece, cara? Entra ali sempre com 10, 15 minutos, aí tem uma decisão por pênalti, bota um guri para bater um pênalti final. Isso tinha acontecido já com o Peglo, que para mim era outro que podia ser lapidado. Lá na Bomboneira, né? Aí tu bota o guri na Bomboneira para bater o último pênalti. Então, quer dizer, isso me demonstra uma falta de liderança. Eu duvido que o Fernandão, o Klemer, o Bolívar deixariam um guri bater o último pênalti numa decisão dentro da Bomboneira. Duvido que algum deles não ia se colocar ali em primeiro lugar numa decisão como ali. E a estreia do Estevão no Beira-Rio, ele erra um passe e é vaiado. Já é vaiado, né? Estreia do guri que já tinha, que era vitorioso na base, já chegou uma Copa São Paulo. A gente está gravando aqui o programa hoje, às vésperas aí do jogo da Libertadores contra o Metropolitanos, tá? Então vou te dar o mesmo exemplo do que está acontecendo com o Estevão. O Inter está com tanta dificuldade de fazer gol e o Luca não tem oportunidade. Pois é. Não estou dizendo que o Luca vai ser o cara da seleção brasileira. Mas só entra na fogueira. É que, tipo assim, será que não tem que dar oportunidade pelo que ele rendeu até agora na própria Libertadores para um atleta como o Luca? Mas cedo, não, né? entende? Não, o próprio Estevão, né? O Inter está com dificuldade na armação aí na Copa do Brasil semana que vem, que está com o Maurício com uma lesão no ombro, está com o Alan Patrick, que foi expulso, né, no jogo de lá, e daqui a pouco seria uma grande oportunidade para o Estevão. Agora, né? qual é a confiança que o Estevão tem? Vai ter para ser o armador do Inter do time. Podia ter trabalhado o gauchão inteiro para lapidar o Matheus Dias e não fez isso. Eu acho que ele é um jogador que precisa ter um pouco mais de velocidade, mas ele é um dos poucos volantes que joga de cabeça erguida e tem o passe vertical, que é o mais raro, é tu conseguir um volante que joga de cabeça erguida e tem o passe vertical. Então é muito mais fácil de tu fazer o diagnóstico, falta velocidade, como é que eu vou fazer isso? Vou testar ele no gauchão, vou dar espaço, Eu vejo assim que os treinadores estão cada vez com mais dificuldade de fazer testes no Campeonato Gaúcho pelo fato do clube estar muito tempo sem ganhar. Claro. Os treinadores, eles é um título ganhável, né? Eles querem ganhar. E tem que ser assim, né? Porque o Internacional vive de títulos, a torcida exige e tem que exigir mesmo, porque é um grande clube. Mas os treinadores não conseguem mais. Eu me lembro que veio o Medina, me dizia isso, não posso fazer teste. Eu quero ganhar o Campeonato Gaúcho. Então, eu acho que... Ele já chega aqui com essa pressão, né?